Todo mundo conhece a Estátua da Liberdade, um dos maiores símbolos dos Estados Unidos. Na sua base, uma placa traz um trecho do soneto The New Colossus, de Emma Lazarus. Venham a mim as multidões exaustas, pobres e confusas, ansiosas pela liberdade. Venham a mim os desabrigados, os que estão sob a tempestade. Eu guio-os com a minha tocha. Todo o simbolismo em volta da estátua passa uma ideia de um país que está pronto para receber os imigrantes de braços abertos, independentemente da sua origem ou condições em que eles chegaram lá. Isso nunca foi exatamente verdade, especialmente aquela parte do independentemente da sua origem. Mas o segundo mandato do Donald Trump conseguiu elevar a rejeição aos imigrantes a um novo nível. Nesse vídeo, a gente vai ver como o medo tomou conta dos imigrantes nos Estados Unidos, o destino terrível reservado para aqueles que são capturados pelo governo Trump e como os próprios estadunidenses podem pagar o preço por isso. Donald Trump estava pintando os imigrantes como inimigos públicos mesmo antes de chegar ao poder. A corrida eleitoral de 2024 foi marcada por discursos em que dizia que os imigrantes estavam envenenando o sangue dos estadunidenses e até por mentiras deslavadas, como a de que imigrantes estariam comendo os animais de estimação das pessoas. Um absurdo. Obviamente, assim que ele chegou ao poder, de fato, começou um show de deportações. E a palavra é essa mesma, show. Porque o número de deportações não é tão diferente dos números das gestões anteriores. Mas a forma e o discurso, sim, mudaram. E isso está sendo suficiente para criar um clima de terror entre os imigrantes que antes não existia, como disse o influenciador Júnior Pena à BBC News Brasil. A população está desesperada, o pessoal não está querendo sair de casa. O que está acontecendo é um caos gigante, não só entre os brasileiros, mas como toda a comunidade latina. E olha, ele não está exagerando, como a gente vai ver depois da mensagem dos nossos patrocinadores que tornam esse vídeo possível. Você tá vendo esse vídeo aí? Essa é a Ana do passado, que ainda não conhecia a Insider. Ela vivia tendo que lavar as camisetas depois de uns poucos usos, passar ferro para tentar mantê-la desamassada, e rapidinho já tinha que comprar outras novas, porque com algumas lavadas elas já começavam a desbotar. Mas a Ana do presente não precisa se preocupar com isso, porque a Ana do presente pode contar com a Tech T-shirt da Insider. Não precisa passar porque ela desamassa sozinha no corpo. Dá para lavar com menos frequência porque tem tecnologia anti-odor e mesmo quando lava, ela não desbota. Aproveita que a gente está no mês de aniversário da Insider para somar os descontos. Se você usar o cupom METEORO que está aparecendo aí na sua tela, você garante 15% de desconto em qualquer produto da loja. Soma os descontos que já estão no site e você pode chegar até a 30%. Entra usando o link que está na descrição e no comentário pinado e o cupom já vai ser adicionado automaticamente à sua compra. Entra lá e você vai receber roupas bonitas e de altíssima qualidade. E de quebra, ainda vai ajudar a gente no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada para você que está assistindo e para a Insider pela super parceria. Relatos coletados por jornalistas de vários veículos diferentes mostram que imigrantes, inclusive os brasileiros, estão deixando até de sair na rua com medo da deportação, como disse essa imigrante brasileira ao Jornal Nacional. A gente já ouviu falar que estão sendo liberadas, né, as autoridades de invadir igreja, hospital, escola. Então, realmente, eu estou sentindo uma tensão muito grande no meio da igreja, dos meus amigos, por conta dessa questão de documentação. Sim, tem criança deixando de ir à escola, gente deixando de ir à igreja, ao supermercado, ao hospital, por medo da deportação. Em Nova York, uma cidade famosa pelo seu grande número de imigrantes, os bairros com mais estrangeiros estão até meio vazios. E aí tá sentindo que tipo de clima nessa região aqui cheia de brasileiros? Vazio. Tô até assustado, não tô vendo ninguém, sempre vejo brasileiro aqui.
E agora não estou vendo quase ninguém. O clima de terror é tão grande por lá, que está começando a acontecer o que se chama de autodeportação, quando o imigrante nem foi deportado, mas já resolve ir embora por conta própria, para evitar passar por todo o processo, que, como a gente vai ver adiante nesse vídeo, pode ser bem traumático. E o que acontece? Se chama autodeportação. As pessoas vão ver aquilo ali, vão ficar com medo e vão falar, não, eu não quero ser pega. Segundo Júnior, alguns brasileiros estão decidindo até ir embora por conta própria, para evitar os riscos e os desconfortos de uma deportação. Uma brasileira que mora em Massachusetts resumiu pra gente desta forma, abre aspas, estou por um triz de pegar meus filhos e ir embora dos Estados Unidos. Fecha aspas. Esse, sem dúvida, é um dos objetivos do Trump. Com isso, ele consegue se livrar do imigrante sem ter todos os gastos envolvidos na deportação, que podem ser bem grandes. Outro efeito dessa política foi derrubar o número de imigrantes não documentados que tentavam atravessar a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Em fevereiro de 2025, foram 8.300 pessoas apreendidas tentando cruzar a fronteira sul, número bem abaixo dos 130 mil de fevereiro de 2024. Na verdade, é o número mais baixo da série histórica, que começou no ano 2000. Não dá para negar que ele está entregando exatamente aquilo que ele prometeu. Mas além de já ter feito uma promessa bastante questionável, para dizer o mínimo, ele ainda teve que implementar um verdadeiro clima de terror no seu país para alcançar esse objetivo. Enquanto isso, os imigrantes que decidiram ficar no país já estão tentando se organizar para se adaptar a esse novo cenário. Um dos métodos é o de compartilhar as blitzes e avistamentos de agentes do ICE, a Polícia Imigratória Estadunidense, em grupos do WhatsApp. O problema com essa abordagem é que, como tudo que circula pelo WhatsApp, nem sempre o que é enviado por lá corresponde à realidade. Ironicamente, muitos dos imigrantes que hoje temem a deportação apoiaram a candidatura do Donald Trump à presidência. Acontece que muitos deles acreditaram no discurso de que apenas aqueles que tivessem antecedentes criminais seriam deportados. Mas, como deixou claro a própria porta-voz do governo Trump em um discurso em janeiro de 2025, para esse governo, o próprio fato de se estar no país de forma irregular já torna a pessoa uma criminosa aos olhos da administração Trump. Hoje, a porta-voz de Trump, Caroline Leavitt, na primeira coletiva de imprensa do novo governo, disse: se você é um indivíduo de uma nação estrangeira que entra ilegalmente nos Estados Unidos da América, você é, por definição, um criminoso. E, portanto, você está sujeito à deportação. E já existem denúncias de que as coisas vão ainda mais longe, de que até imigrantes que estão com os documentos em dia estão sendo alvos do ICE. Segundo o prefeito de Newark, em Nova Jersey, em algumas operações, agentes do Serviço de Imigração entraram nas casas sem ter mandado judicial. Em ao menos um desses casos, os agentes prenderam cidadãos americanos. We believe that there were 3 people who they say were undocumented that they detained, but they also detained folks that were, in fact, citizens of this country. None of these people were rapists or murderers or criminals. The problem with it is that ICE went in there without a warrant. And we can disagree on politics. You can disagree with me about the role immigrants play in the economy of our community. But what we must agree on is that the thing that separates this country from many other countries around the world is the Constitution of the United States. Tudo isso acaba criando esse clima de que, se você for imigrante, você pode ser o próximo. E esse clima de terror, a gente vai ver a seguir, é bastante justificado. A primeira viagem de deportação de imigrantes brasileiros do segundo mandato do Trump saiu da cidade de Alexandria no dia 24 de janeiro de 2025 e deveria chegar em Confins, em Minas Gerais, no dia 25. Mas o avião precisou parar em Manaus para reabastecer. Lá aconteceu uma cena que chamou a atenção de todo o país. Brasileiros desceram por uma rampa inflável com algemas nas mãos e nos pés.
Os relatos indicam que aconteceu um problema no ar-condicionado do avião, e isso, junto com as condições péssimas às quais os deportados foram submetidos, causaram um conflito dentro da aeronave. Segundo a Polícia Federal, durante a parada, os passageiros se desentenderam com a tripulação porque o ar-condicionado quebrou. Houve uma demora, pelo que foi relatado, e o ar-condicionado não estava funcionando, o que causou revolta dos passageiros, acabando por ocorrer um desembarque aqui na cidade de Manaus. Todos os passageiros, tripulação, seguranças particulares contratados pelo governo americano e funcionários da imigração americana desceram pela rampa inflável do avião. Os imigrantes brasileiros estavam algemados e com correntes nos pés. Uma vez em solo brasileiro, as correntes foram retiradas e os brasileiros foram levados a uma seção isolada do aeroporto. Logo começaram a surgir os relatos de maus tratos que aconteceram durante a viagem. Agrediram os meninos. Eu fiquei sentado até chegar meu limite, não aguentei mais. Pessoas desmaiaram. Pedi para sair, ele me enforcou. Puxou minha algema, não tinha como ficar porque eu estava algemado assim, no pé e na barriga. Não tinha como fazer nada. O braço de segurança ficou sangrando, que puxava minha corrente, puxando, me apertando. A gente, quando chegou em Manaus, pediu para tirar as algemas, que a gente já estava em território brasileiro, que a gente também não é suposto vir de lá para cá algemado, que isso já é de lei. E quando chegou aqui, que a Polícia Federal foi para entrar no voo, eles queriam tirar a algema de todo mundo, para não pegar que a gente veio algemado. Eles é muito irracional com o povo brasileiro, essa que é a verdade. Tem uns jovens ali que eles foram agredidos. Tem as marcas de agressão, tem tudo. No aeroporto, eles receberam comida e cuidados médicos. Diante da situação, a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, foi até o local. E o presidente Lula determinou que o resto do trajeto seria completado em um avião da Força Aérea Brasileira. A decisão foi comemorada pelos repatriados. E como é que o governo dos Estados Unidos lida com tudo isso? Fazendo piada. É sério, o perfil oficial da Casa Branca no Twitter publicou um vídeo estilo ASMR mostrando a deportação de imigrantes. Considerando o que viria a seguir, a gente até pode dizer que os brasileiros ainda passaram por uma situação menos pior, porque o próximo passo do governo Trump foi começar a mandar imigrantes para a prisão da Baía de Guantánamo, em Cuba. Essa prisão existe numa espécie de limbo legal. As pessoas aprisionadas lá não recebem os mesmos direitos nem de criminosos, nem de prisioneiros de guerra. É para lá que os Estados Unidos mandam os acusados de terrorismo. A prisão também é conhecida pelas violações constantes de direitos humanos. No dia 29 de janeiro, o Trump anunciou que mandaria abrir 30 mil vagas para imigrantes na base. Today I'm also signing an executive order to instruct the Departments of Defense and Homeland Security to begin preparing the 30,000-person migrant facility at Guantanamo Bay. Most people don't even know about it. We have 30,000 beds in Guantanamo to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them because we don't want them coming back, so we're going to send them out to Guantanamo. This will double our capacity immediately, right? And that's a tough place to get out of. O Trump jurava que apenas imigrantes com antecedentes criminais seriam mandados para lá. Só os piores dos piores. Não levou nem 2 semanas para isso ser provado uma completa mentira. No dia 12 de fevereiro, a emissora de TV estadunidense CBS News revelou que imigrantes considerados não violentos e de baixo risco também estavam sendo encaminhados para a base. Um porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos confirmou a informação. Mais uma vez, o governo Trump prometeu um tratamento desumano apenas para os supostos criminosos, só para confirmar que daria esse tratamento para todo mundo pouco tempo depois. E ele não parou por aí. Em março de 2025, o Trump colocou em prática o seu novo plano de deportar imigrantes para El Salvador. E a gente não está falando de imigrantes salvadorenhos, não. Imigrantes de qualquer nacionalidade poderiam ser deportados para El Salvador.
Isso fez parte de um acordo entre o Trump e o presidente de extrema-direita Nayib Bukele. A primeira deportação desse tipo foi de um grupo de mais de 200 venezuelanos e aconteceu no dia 16 de março. A Casa Branca diz ter pago cerca de 6 milhões de dólares para enviar os presos para a CECOT, o Centro de Confinamento de Terrorismo, uma prisão de segurança máxima conhecida pelo seu completo desrespeito aos direitos humanos. A Justiça dos Estados Unidos considerou a ação ilegal e determinou que a deportação não acontecesse. O governo Trump ligou o dane-se e mandou os venezuelanos mesmo assim. Não satisfeitos, a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, foi até a prisão para gravar um videozinho para as redes sociais em frente a uma cela. Here at CECOT today and visiting this facility. And first of all, I want to thank El Salvador and their president for their partnership with the United States of America to bring our terrorists here and to incarcerate them and have consequences for the violence that they have perpetuated in our communities. I also want everybody to know, if you come to our country illegally, this is one of the consequences you could face. First of all, do not come to our country illegally. You will be removed and you will be prosecuted. But know that this facility is one of the tools in our toolkit that we will use if you commit crimes against the American people. A coisa piorou quando Trump mandou o salvadorenho Kilmar Armando Abrego Garcia para a CECOT. Acontece que o Kilmar foi deportado por engano. Ele não era criminoso e tinha toda a documentação para trabalhar legalmente nos Estados Unidos. No dia 4 de abril, a juíza Paula Zines determinou que o governo Trump resgatasse o homem. A Casa Branca respondeu pedindo que a ordem da juíza fosse suspensa e o presidente chegou a sugerir, com base no absolutamente nada, que o Kilmar seria parte de uma gangue salvadorenha. Então é assim, só os criminosos mais perigosos, só os membros de gangue, só os irregulares. Quanto tempo vai demorar para o pessoal perceber que isso aí se aplica para todos os imigrantes, hein? Pera, na verdade até nós estamos subestimando Donald Trump. No dia 6 de abril, ele afirmou numa entrevista que cogitava até mesmo mandar estadunidenses para El Salvador. El Salvador, the president there said he would be willing to take American citizens in the federal prison population. Is that one of the ideas you're going to be discussing? Well, I love that. If we could take some of our 20-time wise guys that push people into subways and that hit people over the back of the head and that purposely run people over in cars, if he would take them, I'd be honored to give them. I don't know what the law says on that, but I can't imagine the law would say anything different. If they can house these horrible criminals for a lot less money than it costs us, I'm all for it. Esse homem realmente não tem limites. Uma questão que começa a surgir na cabeça de muita gente é: como é que os Estados Unidos vão fazer para se virar sem os imigrantes, hein? A comida precisa chegar no prato dos americanos, os americanos precisam das house cleaners, né, das limpadoras de casa, precisa dos construtores, do jardineiro, enfim, precisa de nós imigrantes, porque os Estados Unidos é uma terra feita de imigrantes. Essa é uma população que ocupa uma quantidade não insignificante dos postos de trabalho, cerca de 4,8% em 2022, de acordo com o Centro de Pesquisas Pew. Em alguns setores, esse número é ainda maior, bem maior. No setor agrícola, por exemplo, quase metade dos empregados são imigrantes não documentados, segundo o Departamento do Trabalho e da Agricultura do próprio governo dos Estados Unidos. Claro, o eleitor médio do Trump pode dizer que esses são empregos que estão sendo roubados dos estadunidenses. Mas qual será o impacto na economia dos Estados Unidos se, de repente, tanta gente for tirada do mercado de trabalho? Olha só o que disse o Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais na ESPM, no podcast 2 Pontos do Estadão. Em outras palavras, se você mexer na oferta de mão de obra, você vai mexer no preço do salário. Eu acho que dá para todo mundo entender, né? Então, o que vai acontecer é que se você, de fato, mandar os imigrantes embora, como diz o Pedro, alguém vai ter que ocupar o lugar. Aí você vai ter que tirar alguém que trabalha num trabalho mais especializado para um trabalho menos especializado. Você só vai conseguir que a pessoa faça isso se você aumentar o salário. Concorda comigo? Se você aumentar o salário, vai ter inflação.
Outro ponto em que o eleitor médio do Donald Trump pode não ter pensado é que os imigrantes não documentados, justamente por estarem numa posição mais vulnerável, acabam aceitando postos de trabalho mais precários, com salários bem mais baixos ou sem nenhum direito trabalhista. Será que os estadunidenses vão querer mesmo esse tipo de trabalho? Não é o que pensa a Virene Matesco, professora da FGV, como ela falou para o UOL. A mão de obra latina é fundamental para o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Um imigrante que consegue um emprego é dedicado, trabalha muitas horas, recebe um salário relativamente baixo para todo o esforço que faz e, quando muito, se é dispensado, ele recebe apenas 2 semanas à frente de renda. Ou seja, trabalha muito, não tem proteção trabalhista nenhuma, é dedicado e assume funções desprezadas pelo trabalhador norte-americano. Outro professor que falou ao UOL foi o Arthur Murta, professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, que disse que esse clima de terror pode piorar ainda mais o cenário de exploração da mão de obra imigrante. Esses imigrantes ilegais trabalhando com mais medo, numa situação de maior vulnerabilidade, e, portanto, ficam mais expostos à exploração, ao trabalho análogo à escravidão e outras coisas do tipo. Vale relembrar que o Trump não deportou mais do que os seus antecessores. Talvez criar esse ambiente que permita uma maior exploração dos imigrantes não documentados seja justamente o objetivo. Ou talvez a gente esteja superestimando a inteligência do Donald Trump. É difícil dizer. De uma forma ou de outra, a mensagem da Estátua da Liberdade de que os Estados Unidos seriam uma terra da liberdade para os imigrantes não se sustenta mais de maneira alguma. Em março de 2025, o eurodeputado francês Raphael Glucksmann pediu a estátua de volta durante um comício, dizendo que o governo atual despreza os valores que ela representa. Fica difícil não concordar.